São 17h40, ainda temos aqui alguns minutos para estarmos à conversa com o vereador do Pelouro do Desporto, Gil Porto, da Câmara Municipal de Montemor-Novo. Senhor vereador, estive agora à conversa com o José Salvaterra do Valenças, que trouxe um exemplo daquilo que são as dificuldades que estão a ser vividas pelos clubes do Concelho de Montemor-Novo. No caso do Valenças, que foi o caso mais dramático, isto porque teve de não avançar com a equipa sénior e muito dificilmente irá avançar também com escalões de formação. O que é que os clubes lhe têm transmitido, agora que os campeonatos já arrancaram, em termos de dificuldades, em termos daquilo que o município pode apoiar também os clubes? Boa tarde, Paulo, e boa tarde a todo o auditório da Rádio Nova Antena, através da bancada desportiva. De facto, os clubes têm-nos feito chegar a umas preocupações bastante concretas relativamente à continuidade da sua atividade. É com alguma preocupação que vimos a maior parte das associações e federações nacionais a não conseguirem articular um planeamento para esta época no âmbito dos escalões de formação. E essas dificuldades estão depois a ser inerentemente transportadas para os clubes, que não sabem propriamente como hão de resolver este início de época e captar e cativar os jovens a manter a sua prática desportiva. Nós em conversa com os clubes, e há bem pouco tempo tive a oportunidade de falar com o José Salvaterra, temos tentado motivar os clubes para que continuem com a prática desportiva, independentemente de haver ou não competição. Parece-nos que é fundamental que a prática desportiva se mantenha, que as crianças e os jovens do nosso concelho e mesmo a nível nacional que se mantenham ativos, que se mantenham uma ligação com os clubes, que mantenham uma ligação com a modalidade ou modalidades que praticam, porque esta fase que estamos todos a atravessar, não sabemos quando termina, não sabemos de que forma termina e, portanto, a prática desportiva é fundamental numa lógica de uma vida ativa e saudável como nós pretendemos e dessa forma temos feito um acompanhamento dos clubes para que possam, o mais rapidamente possível, voltar a disponibilizar os treinos e toda a atividade física que até então faziam e devido a essa questão já estão disponíveis os equipamentos esportivos municipais. Quero realçar que a piscina coberta, por exemplo, está aberta desde o dia 6 de julho, foi a primeira piscina coberta a abrir aqui no distrito. O parque desportivo também desde o início de setembro, nomeadamente para a prática do rugby, neste momento para a prática de qualquer modalidade que nos tenham pedido, e o pavilhão ginásio esportivo também aberto desde o início deste mês para que possa haver prática desportiva. Com esta situação, com este fundamento que temos falado com os clubes no sentido de manterem as suas atividades. Para além dos equipamentos já estarem disponíveis para a população, para os clubes, que outros apoios poderá a Câmara prestar aos clubes, no sentido que muitos deles não puderam realizar muitas das iniciativas que lhe davam algum apoio e reforço financeiro para a época desportiva. No caso do Valenças, por exemplo, as festas do Ciborgo, no caso do Escoral, por exemplo, as festas de Santiago de Escoral, que eram iniciativas que eram um reforço importantíssimo para a época desportiva e que não aconteceram. De que forma é que a Câmara Municipal está a estudar a melhor forma de apoiar os clubes, para além daqueles apoios que já existem à atividade dos próprios clubes? Neste momento estamos, sobretudo ao nível dos escalões de formação, já estávamos a estudar aqui umas alterações à forma de apoio às atividades esportivas e estamos neste momento para poder apresentar junto dos clubes, e temos falado com os clubes, no sentido de haver uma alteração ao programa Escolas e Escolinhas, que tinha 27 anos, e adaptámos-lo ao que é a nossa realidade atual, com uma nova forma de apoio e de interpretação do que é este projeto. Demos um novo nome, Crescer em Movimento,
para que possa ser aplicado já esta época, e vamos manter o apoio aos escalões de modalidade no âmbito desta época desportiva também. O que nós temos neste momento, relativamente a apoios financeiros, estamos a manter mesmo com dúvidas inerentes ao que é a continuidade das épocas e a forma como vão decorrer os planos de atividades, todo o apoio financeiro está inalterado relativamente à época anterior em todos os clubes. Sendo que temos neste momento regularizado a época de 2019-2020, portanto, neste momento, e desde há algum tempo que não o conseguimos ter, regularizado os apoios ordinários estão perfeitamente em dia e estamos neste momento já com boa parte dos protocolos para a época 2021 aprovados em reunião de Câmara e já em fase de pagamento aos clubes. Portanto, é com esta celeridade que estamos a contar, sendo que, obviamente, teremos que ir analisando, porque cada clube tem a sua realidade. A questão de ter ou não escalões de formação tem aqui um impacto considerável do ponto de vista também financeiro e dos apoios que estão disponíveis. Obviamente, também temos aqui casos de equipamentos próprios que têm que continuar a ter manutenção e que têm que continuar a manter-se em funcionamento. E, portanto, são casos que vamos analisando e temos estado em conversas de forma muito próxima, também através do gabinete das associações, com os clubes praticamente todos os dias. Portanto, há aqui um trabalho de diálogo existente entre a Câmara Municipal, juntas de freguesia, os clubes de todo o concelho, de modo a que não haja quebras, desistências, que os clubes, mesmo que não tenham competição, que mantenham pelo menos a atividade, os treinos, para que o desporto também continue a fazer parte da vida das pessoas do nosso concelho através do movimento associativo. Sim, é o que pretendemos. De facto, o que pretendemos é que os clubes mantenham a sua atividade. Estamos muito preocupados com casos como é a questão do Valenças, mas não é o único caso no nosso concelho, infelizmente, e estamos de facto muito preocupados porque, além da parte financeira, tem a ver também com a parte da própria captação de atletas para a prática desportiva, que com este receio, inclusive como o José Salvaterra dizia, alguns pais estão receosos, mas também temos que acreditar, e é dessa forma que temos estado com os clubes, que mantendo e cumprindo as poucas orientações que existem neste momento para a prática desportiva, e eu aí tem sido uma crítica que tenho deixado junto também das entidades próprias, que é não haver de facto neste momento um documento concreto sobre a atividade de formação. Por parte da DGS, tem havido leituras depois das federações e depois adaptações das associações locais, mas de facto não existe um documento claramente orientador. Mas para algumas modalidades, como é a questão o caso do ténis ou do hipismo, existem questões concretas e têm ocorrido torneios. Eu recordo aqui a questão do Ladies Open, que ocorreu em Montemor, e temos em crer que, cumprindo as orientações e cumprindo as regras que temos neste momento para este tipo de evento, podemos realmente praticar desporto e desenvolver uma prática desportiva que é fundamental para a nossa saúde. O vereador acredita que, e isso também tem impacto financeiro para os clubes, que era possível ter público nos campos do nosso concelho, nos equipamentos desportivos, cumprindo todos os cuidados a ter? Sim, parece-me que sim, até porque nós desde o dia 9 de junho que estamos a ter atividades culturais no concelho. Temos neste momento a decorrer o mês do teatro com lugares, obviamente com uma redução substancial dentro do curso Semedo, e portanto com todas as normas parece-me que era possível termos assistência, o que mobilizava e dava confiança, obviamente, aos nossos habitantes e aos nossos jovens que poderiam assistir à prática desportiva e, por sua vez, poder também voltar aos treinos. Também do ponto de vista financeiro acabava por ser uma ajuda. Sabemos que não é de facto também por aí que os clubes conseguem uma maior receita, mas seria sempre uma ajuda para poder
ter liquidez. Pronto. Sobretudo a parte que me parece fundamental era a assistência enquanto mobilizadora de pessoas junto do desporto e para gerar confiança junto da população. Ou seja, com cuidado, com precaução, é possível viver e conviver em tempos de pandemia? Eu julgo que sim, e também tem-se percebido que as pessoas respeitam estas normas quando vão aos eventos organizados. Portanto, não parece que seja todo um problema que exista assistência na prática desportiva. Falou há pouco que os equipamentos desportivos estão abertos. Como é que tem sido também o retorno em termos desportivos, a ida dos clubes até esses equipamentos, a ida de pessoas, por exemplo, à piscina coberta? Há uma redução muito substancial por parte da utilização desses equipamentos? É assim, a própria adaptação dos equipamentos a esta realidade obrigou aqui uma ginástica grande do ponto de vista dos horários e da forma como podem ser disponibilizados estes equipamentos. E quero aqui recordar que no caso do desporto de formação há aqui existe uma condicionante muito, muito grande, que é o facto dos horários dos alunos, em grande parte, terminar apenas às 6h30 da tarde. A partir daí condiciona fortemente os horários dos treinos e da disponibilidade dos equipamentos esportivos. O pavilhão ginásio desportivo, por exemplo, que temos em parceria com a escola, só nos é disponibilizado à Câmara a partir das 19 horas. Portanto, basta pensar que até a época passada tínhamos clubes a usar o pavilhão a partir das 6 da tarde. Depois também estamos condicionados a não partilha de campos e obviamente os balneários não estão a poder ser utilizados, exceto os da piscina, a não partilha do recinto esportivo por mais do que um clube. E portanto isso também tem condicionado aqui, mas também através de conversa e de diálogo com os clubes e com algumas cedências de várias partes. Portanto, acho que chegamos aqui a uma otimização dos recursos que estão disponíveis neste momento. Sr. Vereador, na entrevista que fizemos ao engenheiro António Pereira, presidente da Associação de Futebol de Évora, no caso do Fazendas do Cortiço, de alguma forma apontava o dedo à Câmara Municipal pelo facto do Cortiço não ter ainda sintético. O que é que gostaria de transmitir em relação a esta situação do Cortiço, do Fazendas do Cortiço, que escassos dias de início dos campeonatos foi informado que não poderia jogar no seu campo, que é um campo pelado, em Fazendas do Cortiço? Bom, eu quero dizer que nós na Câmara o que estamos a fazer é trabalhar em prol do desporto e em prol dos clubes locais. Nós temos estado em conversa com a direção do Cortiço já de há 2 épocas para cá, para tentar perceber como é que podemos realmente otimizar aquele campo e colocá-lo também disponível para outros clubes e para outras modalidades. Temos andado a tentar e tentamos, sendo que vamos substituir a relva, o tapete de relva do parque desportivo, tentar perceber se aquela relva retirada seria reutilizável ou não. E chegou-se à conclusão que não é reutilizável na sua maioria e, portanto, não é possível colocar, e foi uma das ideias que esteve em cima da mesa, colocar no Parque 25 de Abril do Cortiço. Chegamos então aqui a uma conclusão, avançar com um projeto de execução para a colocação de um relvado. Vamos também, e por esse facto, demorou aqui mais um pouco, o projeto está a ser desenvolvido no Gabinete de Projetos da Câmara Municipal. Fizemos reuniões com a Associação de Regantes dos Minutos, para poder aproveitar a água dos minutos para a rega, algo que nos preocupa, porque não é só pôr um relvado num campo, o campo precisa ser regado e minimizar o impacto dessa rega na água que é fornecida à população e, portanto, chegámos a acordo com os regantes para a utilização da água dos minutos para a rega no campo do Cortiço, bem como a substituição da iluminação daquele campo. Este projeto está mesmo a ser finalizado para poder ir à reunião de Câmara e lançar-se o procedimento e contamos por conseguir ter esta fase toda concluída de forma que logo no início de 2021 o campo esteja concluído.
Após esta intervenção, será feita a substituição da relva do parque desportivo, sendo que toda a atividade que está neste momento a ocorrer no parque desportivo, através de treinos, através até inclusive de eventuais jogos, possa passar para o campo do Cortiço. Isto porque o campo do Cortiço também terá a marcação de rugby, portanto possibilitará a utilização pelo Rugby Clube de Montemor daquelas instalações, algo que neste momento não existe no Conselho, um segundo campo de rugby, e também a questão do futebol 7 e futebol de formação. Nós temos estado a trabalhar com este calendário, ou seja, após o Cortiço estar concluído o Parque 25 de Abril, o Parque Desportivo 25 de Abril, e a substituição da relva do Parque Desportivo Municipal, teremos condições, inclusive para com a relva que sobra, que é retirada do Parque Desportivo, colocá-la nos topos do 1º de Maio e assim desta forma apoiar o Grupo União Sport com campos de treino dentro das suas instalações, rentabilizando e apoiando dessa forma o Grupo União Sport. Ou seja, há aqui um plano integrado entre vários clubes que vai ter impacto positivo em vários clubes do Concelho, fazendo com que realmente se dê um pulo significativo em termos de condições para esses clubes. Sim, existe, e como vem, é uma conversa a vários clubes com a Câmara Municipal, e mesmo o rugby tem estado envolvido nesta questão, até com sugestões. Estamos neste momento, andamos a tentar perceber dentro das marcações que existem do Parque Desportivo Municipal, uma alteração no desenho dos campos, a questão dos postos poderem ser fixos ou não. Portanto, um conjunto importante de conversas e de articulação de entidades, em que eu até ao momento não tive qualquer contacto por parte da Associação de Futebol de Évora, no sentido de perceber ou não se iríamos colocar o campo relvado sintético no campo do Cortiço. Sr. Vereador, apenas temos 2 minutos até o término da bancada desportiva. Deixava-lhe o desafio de aproveitar também esta via para deixar uma mensagem a quem nos ouve, enquanto vereador, neste tempo que continua a ser de incerteza e em que o Covid, a pandemia, é uma realidade que vai continuar. Paulo, vai fazer parte da nossa vida, com certeza. O que temos aqui articulado no nosso trabalho é transmitir confiança à população. Julgo que as atividades devem de continuar. Obviamente, neste momento estamos condicionados a um conjunto de regras que não tínhamos até então e que são novas realidades que estão a acontecer, novas formas de praticar desporto, novas formas de assistir a eventos culturais, novas formas de podermos estar na escola. Agora, a nossa vida não nos pode parar e não nos podemos deixar vencer pelo medo do que é esta incerteza e, portanto, todos em conjunto vamos ser com certeza capazes de dar a volta a estas questões, preparando e estando muito próximos dos clubes, das associações locais, que é de facto um problema que aí está, é um problema que ainda está para aparecer de fundo, junto, obviamente, das empresas, da população, dos trabalhadores e, obviamente, das associações locais, e não podemos deixar o nosso movimento associativo, composto por mais de 120 associações, que desapareçam desta forma. Portanto, vamos manter a articulação com estas associações e tentar dar o melhor apoio possível, também percebendo quais são as competências que a Câmara Municipal tem em várias matérias, mas estando sempre ao lado dos clubes, dos dirigentes e dos atletas do nosso Concelho de Montemor. Sr. Vereador, muito obrigado por ter estado connosco neste final da tarde com a bancada desportiva. Sempre que seja necessário, estaremos de novo também a falar consigo, de modo também a esclarecer os pontos, aquilo que vai acontecendo, para que a população também seja informada daquilo que são as mudanças, os apoios que existem, aquilo que está a ser feito também em relação aos clubes. Sei que um dos pontos que era de interesse falar eram os transportes, e vou-lhe dar 2 minutos, já fora do nosso horário, para falarmos sobre esta questão dos transportes, isto porque em tempos de Covid a questão dos transportes, esse apoio para os clubes, também está condicionado devido a outro tipo de transportes por parte da autarquia. É verdade, está condicionado a uma obrigatoriedade, uma competência da Câmara Municipal que tem a ver com o transporte escolar
transportes escolares do primeiro, segundo e terceiro ciclo e secundário, a qual estamos obrigados a dar esse apoio, e que neste momento, para terem uma noção, triplicou o número de circuitos, triplicou o número de quilómetros. Estamos a falar de alunos a entrarem às 8h20 da manhã, outros alunos a entrarem às 10h30 da manhã, outros alunos a entrarem à 1 da tarde, outros alunos a saírem à 1 da tarde, outros alunos a saírem à tarde. Enfim, uma multiplicidade de horários que obriga realmente motoristas, viaturas, da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, dos táxis, da empresa da rodoviária, a fazer uma multiplicidade de circuitos que condiciona de facto neste momento o que é o apoio ao fim de semana ao transporte do movimento associativo. Ou seja, para assegurar o transporte escolar, não é possível fazer o transporte dos clubes no fim de semana? Neste momento não é possível, estamos realmente a analisar, como foi a questão dos jardins de infância e do pré-escolar, também inicialmente não era possível, e conseguimos neste momento estar a dar esse apoio, um apoio que foi dado durante muitos anos e que não é nossa competência, mas continuamos a dar esse apoio. Obviamente neste momento estamos a avaliar qual é o impacto dessa situação para podermos continuar a dar o apoio aos clubes, às associações locais, às suas atividades ao fim de semana, e havemos de dar notícias em breve sobre esse aspecto. Muito obrigado, Sr. Vereador. Um abraço, então, até uma próxima oportunidade. Bom trabalho.